Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, Olá, tudo bom? Tudo jóia? Mais uma vez no nosso programa e tendo aqui uma convidada com muito carinho que a gente traz ela aqui hoje, a Ana Dib, olá. veterinária, e vamos falar hoje, já falamos num episódio anterior sobre os pets nos sistemas familiares. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a constelação dos pets. É possível? É possível, com toda certeza. Mas antes da gente começar, eu queria que a Ana contasse um pouquinho sobre ela. E aí, Olá, Ana? tudo bem, gente? Prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Fiquei bem, animada, ansiosa. Falei, meu Deus, o que eu vou ter para falar? Mas acho que eu vou ter algumas coisinhas aí para falar, pelo menos dividir algumas experiências pessoais e de outras histórias aí, mas estou bem animada. Obrigada pelo convite, agradeço. E como é que você foi se tornar veterinária? Pois é, bom. Eu sempre tive, essa ligação com o animal desde sempre, assim. E é até muito, muito doido, porque eu tinha, né, desde. Eu até lembrei agora de uma coisa. Eu sempre tive contato desde pequena, né? Mas nunca foi algo que eu pensava até então em fazer. Mas sempre foram presentes na minha vida, né? Cão, principalmente, sempre. E depois de um tempo, assim, quando foi começar para decidir o que ia ser feito, eu tive a oportunidade de fazer aqui em Sorocaba e junto com o apoio da minha mãe, eu entrei para medicina aí. Eu tô formada, vai fazer, né, fez 3 anos e tô, né, assim, envolvida na área com estágios, trabalhei também como enfermeira veterinária mais ou menos uns 10 anos aí, né? E então, assim, eu particularmente passei por processos de vivências, de contatos com outros animais, desde sempre. Então, aí, quando eu fui fazer, eu falei, bom, agora deixa eu, né, ver como é que é realmente. E aí, fiquei 2 anos atuando como clínica médica geral, né, e hoje trabalho dentro de uma internação, fico numa internação veterinária, e tamo aí. Mas cheguei junto com a minha mãe, né, a gente me apoiou nessa escolha e eu tô atuando na área hoje. Que legal. Mas eu sei que você está indo para uma especialização, não é Isso, isso? Que tipo de exatamente. especialização você vai fazer? Eu entrei com a medicina integrativa, né? Hoje tem diversas especialidades, né, dentro da veterinária. Então, é, basicamente, tudo dá para se ter suporte hoje em dia com um animal que se tem em casa, desde de um problema um problema ósseo, um problema de articulação, até a senilidade ali, né? A idade mais alta ali. A gente tem sempre todo o suporte. E eu comecei a pós de medicina integrativa, né? Quando eu terminei a faculdade, eu, né, sempre já pensava em fazer uma pós-graduação, mas eu sempre ficava naquela, será que eu quero intensivismo? Será que eu quero, né, ir para geriatria? Ou será que eu quero a medicina integrativa? E a integrativa sempre me chamava, sempre gosto muito, né? Vindo de uma família espírita, assim, trabalhando muito essa parte energética, eu sempre já tive ligação para isso. Então eu ficava, só que eu fiquei esses 2 anos, né, querendo pegar a maior experiência possível que eu pudesse, né, na clínica médica geral, para poder entender como funciona, para poder, né, criar uma linha de raciocínio. Mas eu sempre olhava a integrativa ali, falava, acho que agora eu não vou, agora não dá. Daqui a pouco, até que chegou esse ano, eu falei, vamos começar 2025 diferente, vamos. E aí eu fui para integrativa. Aí eu comecei agora, né, esse ano aí. É uma grade sensacional, que eu não esperava que a gente que fosse ser a grade, né, que apresentaram pra gente, vai ter muita coisa legal, assim, mas... E aí a integrativa vem com essa parte de complementar mesmo, né? Essa questão muito além da ciência, né, da clínica médica tradicional, mas trazer um pouco dessa questão de nutrir o paciente, né, da forma
vital dele em si, né? E aí conseguir aprender a trabalhar isso, conseguir... E ela junta muito a parte de acupuntura, junta a parte de cromoterapia, homeopatia, toda a questão alimentar. Então, assim, é muito legal, né, ver esses pilares, assim. Então, E aí agora eu tô atuando, tô começando aí esse processo, mas é bem legal. Muito bacana, parabéns. Obrigada. Linda opção. Eu gosto muito, estou muito animada. E até faz o tratamento preventivo, né? Exatamente. O objetivo é justamente esse mesmo, assim. É justamente não só o preventivo, mas trazer para o preventivo, com certeza, é algo que a gente já vem vendo há um tempo já. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Que bom que você está gostando e que você escolheu uma pós tão bacana como essa. Pois é. Nem fale, eu gostei muito da área, assim. O motivo da gente ter te convidado é justamente por isso. Deviam incluir constelação familiar na grade, tá? A gente também constela cachorro, constela gato. Muito bom. Periquito, periquita. Não, essa periquita a gente não constela, não, é verdade. Né? Eu mesmo não constelo, pode ter certeza. Eu não vou constelar. Maravilhoso. Mas no episódio anterior, a gente estava falando justamente sobre o pertencimento dos pets, né? Sim. E eles fazem parte, né? E acho que mas às vezes a gente, assim como nos seres humanos muitas vezes ocupam um lugar errado, às vezes os familiares colocam o pet no lugar errado, né, Edneia? Aí é tão difícil isso, porque tem gente que coloca o casal, não tem filhos, e daí tem um cãozinho, né? Então chama o cachorro de filho. Quando ela engravida, fala que ele vai ter um irmão. Quando a criança nasce, fala que é irmão do cachorro. Gente, isso é terrível, não é assim. Eu gosto muito de animais, eu gosto muito de cachorro, eu gosto de cachorros de grande porte, né? Como eu já disse em outros episódios, eu nunca tive cães pequenos. Eu gosto, assim, de dog alemão, que eu amo de paixão, gosto de São Bernardo. Que são os que eu tive, né? Dog alemão tive 2, tive São Bernardo, tive uma dálmata belíssima. Biga, ela gosta só de cachorro de grande porte, né? De preferência siciliano, né? Nossa, tem eu tô assistindo uma série muito interessante. O Leopardo? O Leopardo? Ai, amei! Você assistiu tudo? Tudo. De uma vez só. Não, eu ainda não assisti tudo. Eu assisti no domingo. Nem sei do que elas estão falando. Eu também não sei. É uma série nova da Netflix que fala dos sicilianos, daquela região da Itália. Ah, da Sicília. O que cão é aquele maravilhoso que anda com ele, né? Não é um dog alemão. Não, é uma outra raça que eu não conheço. Raça, mas é enorme ele, né? É belíssimo. Belíssimo. Enfim, deve estar no DNA do tutor. Entende? Eu estava imaginando que ia chegar no tutor. Você, Júlia, estava falando da família que coloca o pet como filho. Isso é pesado para o pet. Né? Pesado para o pet, isso mesmo. Naturalmente, ele já está a serviço da família. Né? Então, ele quebra uma perninha, daí, logo depois, alguém da família quebra a perna. É como se ele avisasse que ali estava correndo um perigo. Tem um câncer, logo alguém tem um câncer. Ou ele tem pelos que são familiares, né? Mas eu estava vendo uma constelação de animais.
E a família tem 3 cachorros. A facilitadora, ela foi colocar a questão da hierarquia, da ordem, né? O tempo que cada um chegou. E olha que coisa de louco, que tem tudo a ver com o que você está falando, só que na parte humana agora. Ela sempre teve os cachorros, e ela engravidou, e ela passava a mão na barriga e dizia: eu vou ganhar mais um cachorrinho. O rapaz que estava representando, o representante de um filho, foi e se colocou no lugar que ele chegou antes do último pet, na fileira de pets. Ou seja, é o contrário do que você está falando, mas é a mesma coisa. É o humano se colocando no lugar de um pet, porque a família olha para os animais e não olha para os filhos com o mesmo carinho. Olha que louco. E nesse caso, sistemicamente falando, né, Biga, se esse filho fica no lugar de uma hierarquia de pet, o que é um pet, né? Quer dizer, qual é o lugar do pet? O lugar do pet é passivo, ou seja, você que me alimenta, você que me protege, você que me faz tudo. Ou seja, exato, não vai para o mundo. E aquilo que eu queria até que a Edneia desenvolvesse mais, que é entender qual é o lugar do pet na família. E quando a gente põe ele no lugar de um familiar, o que é que a gente está fazendo com o coitadinho? Porque ele tem o lugar dele, não é esse, né, Edneia? As pessoas confundem muito. Não é assim, gente. O cachorro, e eu falo, não é criticando, não, porque eu também tive, hoje não tenho mais. Porque o sofrimento, quando eles partem, é muito grande, que fosse uma pessoa da família. É muito triste quando um cão vai embora, né? E quando eu tinha cachorro, eu entendia que eles têm o lugar deles e os filhos têm o lugar que são dos filhos. Por mais que você goste do cachorro, não é justo com o cão você colocar ele no lugar de filho. É um peso muito grande, gente. Esse cachorro, com certeza, adoece, porque não é o lugar dele, sabe? E todo amor que você tem como dividir esse amor de outra maneira, né? Então, você tem o primeiro filho, que é aquele que veio primeiro, claro. Aí vamos supor que este primeiro filho gerado não conseguiu vir ao mundo. Então, quando vem o próximo, você não pode colocá-lo no lugar do primeiro filho. Ele é o segundo. Não é assim que a gente faz na constelação? Todo mundo já entendeu isso. Por quê? Porque o lugar do primeiro é dele. E aquele que não sabe. Aí o que acontece? Esse que é o segundo, no lugar de primeiro, ele acaba ocupando o lugar de um morto. Então, ele não vai para a vida, ele tem sérias dificuldades, sabe? É muito sério isso. Agora, imagina com um cachorrinho, né? Como esse caso que você acabou de contar, isso é seríssimo. Ele precisa ser colocado no lugar dele, tanto os cães. Qual é a ordem? O Júnior perguntou. Quando se tem filhos e se tem cães. Dentro das ordens do amor, não muda nada. Você ama exatamente todos eles. Mas cada um de uma forma, tá certo? E o primeiro cão que chegou, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E o primeiro filho, o segundo filho, é uma outra ordem, não é na mesma ordem. Perfeito. É muito pesado. O cão pode desenvolver todo tipo de doença por conta desse peso
que essa tutora coloca nele. Não pode. Exatamente E não é só isso. cachorro, nós estamos falando de cachorro, mas pode ser gato, pode ser cavalo, sei lá. Qualquer Né? pet, exato, né? Edneia, o que você está falando é muito sério e a gente não está falando para você não amar o seu pet e de você ter esse carinho gigantesco por ele, mas colocar ele no lugar dele, que é exatamente o que você falou. Se ele ocupa um lugar que não é dele, é um peso muito grande para a existência dele. E aí o que ele vai fazer? Ele pode honrar as dores do sistema que ele não precisaria. Sim. Na condição de pet. E aí você fala que ele é filho, ele vai fazer o quê? O que esse filho faria, né? Porque, sabe, Júnior, o cão, a minha avó não conhecia nada de constelação, nada de sistêmica, e ela dizia que um cão, numa família, ele absorvia as dores da família. Que foi isso que a Abigail disse agora há pouco, né? O cão desenvolve uma doença que poderia ser de um familiar, ou ele traz essa informação que no sistema existe esta possibilidade desta doença. Então, a gente sofre muito quando isso acontece como tutores, porque você está vendo que ele está sofrendo muito, e é por um amor maior, que é o amor pela família. Exato. E tem ainda, gostaria de acrescentar uma questão super séria, que é, assim como nós fazemos a leitura do campo para interpretar uma constelação, os animais eles têm uma facilidade muito grande para alcançar outras dimensões, né? Então, eles também fazem naturalmente uma leitura do campo familiar, né? E se propõem a esse serviço. Né? É verdade, Biga. E até aproveitando a presença da Ana, Ana, me fala uma coisa. Quais são as grandes dificuldades, né? Você que atua ali no clínico e tal, quais são as principais dificuldades que você acaba tendo, né, aparecendo ali para você dos bichinhos? Eu achei maravilhoso, assim, a aplicação da fala de vocês, assim, até me preocupo, não, mentira, brincadeira. Eu tenho, claro, o que sempre falam, né? O meu pet hoje foi castrado. Ele está miando aqui, o bebê, eu levei para castrar. Tadinho. E ele está todo pecado. Então vai sair o miado dele, viu, Júnior? Mas Ô, Biga, ela tem uma gata cega. Eu tenho uma gata cega. Eu tenho, aqui a minha casa é o PCD, né? O único que não tem uma deficiência física é o meu cachorro. Mas a minha gata, eu tenho uma gatinha de 3 patas, eu tenho uma outra que é cega, então a gente tem um ambiente totalmente inclusivo, né? Totalmente. Que bacana. Mas, então, assim, isso é legal. Olha o que a fala dela, né? Isso é legal. Um ambiente inclusivo para os pets, tal qual se fosse humano. Aí sim, tá tudo certo, né? Mas não colocá-los no lugar de filho. Exato, não. É algo assim, é algo que a gente vê. As maiores dificuldades que eu vejo é justamente nesse ponto mesmo. Porque assim, né? A gente na minha rotina, eu bato de frente com situações de tutores que é só um cachorro. O que der para fazer, dá para fazer. O que não der para fazer, não dá para fazer, né? Mas assim, eu digo na questão de é só um cachorro, mas assim, não tenho vou fazer o que for possível, o que tiver no meu alcance, mas eu entendo se ele tiver que partir, eu entendo, né? Aí já outras situações, ele é a minha vida. Eu não posso perder ele. Ou então, assim, em situações onde o animal chega em
né, num quadro clínico, assim, crítico demais, né, ou seja, de maus tratos. Então, assim, os contrastes são muito grandes, mas falando do contraste do animal que entra nesse vínculo, que entra nesse círculo familiar de uma forma tão... Porque hoje em dia eu vejo assim que todos acabam entrando, todos, hoje em dia. Atualmente a gente não vejo que hoje difere muito, né? Hoje as pessoas estão optando por animais do que por filhos, né? Porque isso é, né? Não sei como vocês veem nessa questão da constelação em si, mas o que eu vejo muito é isso. E a partir do momento que esse animal chega, por exemplo, para mim, com uma situação, precisa ficar internado, só que esse animal é a vida da tutora, e ele é o meu filho, ele é tudo para mim, Aí você coloca esse animal num outro ambiente recluso, né? Com um soro intravenoso, e assim, e esse animal, ele se enlouquece. Ou ele fica agressivo demais, ou ele late demais, chora demais, desesperado demais. Então, a codependência que acaba acontecendo, eu já visualizei, e eu acho que assim, que é o mais difícil. Porque aí eu tenho uma pessoa, né, um ser humano que está em casa e com certeza está vibrando e pensando nele o tempo todo, né? E aí eu tenho um animal que está preso chorando e ele precisa se acalmar, porque o estresse também vai deixar o quadro dele... Porque ele não tem o raciocínio, ele não vai parar e pensar, eu preciso me acalmar. Não vai, isso não vai acontecer. Então, assim, o que eu vejo o que mais influencia é justamente nisso. É justamente essa a maior dificuldade que eu já visualizei, assim, em muitas situações. Ou então a gente consegue, ou tem outras situações, assim, que são também difíceis. O animal passa super bem, fica super bem, e aí a tutora chega para mim e fala... não consegui dormir à noite, tô mal, como é que ele tá, não sei o quê. Daí a gente vê ele ficar bem. A tutora chega, vê ele, vai embora, nossa, esse animal também se descompensa. Então, assim, às vezes parece que a intenção que o ser humano, né, passa para esse animal também reflete muito de algumas situações onde, por exemplo, o animal não consegue ficar longe. E tem animais que conseguem ficar longe, mas o ser humano acha que ele não vai conseguir ficar longe dela. E aí, quando ele vê ela, aí ele se desespera. Mas caso contrário, tá tudo bem. E eu não posso chegar e falar, olha, você não... humanizados demais, né, Nadir? Os animais hoje em dia estão humanizados. Humanizados demais. Mas então é muito isso, assim. Tudo que você nos trouxe... lembra muito a mesma situação de quando você tem um filho num hospital. É a mesma coisa, né? Só que, no caso dos filhos, não é exatamente igual, porque o filho entende, né, a necessidade de estar ali e tudo mais. Eu percebo a dependência emocional é do tutor. E é ele que leva essa condição de sofrimento para o animal. Porque se o animal está bem, passou a noite bem, está lá numa boa sendo tratado. É lógico que ele não está no ambiente dele, né? E tal. Mas aí a tutora vem visitar e descompensa o animal. Sim. Ela está fazendo mal para ele e não se dá conta disso. Sim, é exatamente isso. Essa a questão. É que, assim, tem animais que também sentem, a partir do momento que saem de perto do tutor, também muda o comportamento. Lógico que tudo vai estar condicionado porque, assim, todo animal, ele é adaptável. Ele vai se adaptar. Ele vai, de certa forma, entender o ambiente onde ele está, entender, lógico, se o instinto dele já dentro de casa é ser um animal agressivo, um animal, né, ou então um animal muito assustado, muito arisco, ele vai manter esse comportamento. Mas ainda assim, todos vão se adaptar, vai se adaptar.
biologicamente é instintivo, é espécie. Se a gente for pensar eles no mundo lá fora, se ele não se adapta, ele morre, né? Teoricamente, assim, nesse ponto. Então, trazer para um ambiente que consegue manter isso saudável dentro de um ciclo adaptável, perfeito. Mas quando foge desse ciclo, tem muitos animais que, além do tutor, que descompensa o paciente, e eu até tenho experiências recentes para contar para vocês depois dessa situação, mas, assim, o animal também gera-se uma dependência. E aí, né, algumas situações que eu tive, por exemplo, quando a gente consegue trazer para aquele animal o ambiente dele, vai de casa, traz para... Aí o animal também relaxa um pouco. Então, é algo que eu, pelo menos, visualizo, assim, claro, não tenho tanta propriedade nessa questão da constelação para passar, né? Vocês com certeza vão me passar muito mais isso. Mas eu vejo que é muito mais entranhado hoje em dia do que eu, pelo menos, do que eu imaginava, entendeu? E eu fui tendo experiências e é justamente... E é nesse ponto... esse é o paciente mais difícil de tratar, muitas vezes. Esse é o paciente que a gente tem mais dificuldade de acessar. Que a gente tem porque a gente tem a dificuldade da resposta dele, por conta do apego dele e da forma como ele está sendo criado, e a gente também tem a resistência e o apego do tutor. Tem que montar uma clínica para animal e tem que ter um consultório de psiquiatra para o tutor. Tem que trabalhar junto. É importantíssimo. A Biga já tá querendo Eu dois. já poder, assim, passa a receita pro animal. Olha, o senhor entra ali do ladinho, por favor, que você vai conversar com um profissional, que eu preciso que a senhora... É muito difícil. Por favor. Porque não, sabe, que a gente acredita em energia, né? E realmente essa energia da preocupação, da codependência, do desespero, né, do pet estar doente, atrapalha demais o bichinho, porque ele lê o campo. Então, mesmo ele estando longe, né, tem várias pesquisas que o tutor sai do emprego lá em São Paulo, o cão aqui em casa já sente que ele está vindo para casa. Porque está no campo mórfico. Exatamente. Então, imagina o que esse cão sente sentindo o desespero da tutora. Quer dizer, atrapalha até na recuperação do bichinho. Exatamente. E eu penso também, Biga, eu penso também que esse estado de neurose do cachorro, se o instinto natural dele é de se adaptar, ou seja, reconhece o ambiente e se adapta, e ele não faz isso, é exatamente porque ele está tentando honrar um lugar que não é o dele. Ou seja, é como se eu pegasse uma criança de 4 anos e colocasse dentro de uma gaiola. Como é que essa criança vai se comportar? Exatamente. E tem mais, eu não posso melhorar aqui, porque aqui não é o meu lugar. É verdade, né, Edneia? É verdade, já está no lugar errado, né? Como é que eu vou melhorar? Por isso que é melhor tratar em casa, né, Nadir? Nossa, é muito... É um amor tão grande, uma dedicação dos animais pelos seus tutores, que é uma judiação o que as pessoas têm feito com eles, achando que está certo, achando que isso é amor. E não é. Amar é libertar, para que ele tenha o lugar dele, para que ele tenha a vida dele como deve ser. Saudável e longa, né? Sim, sim. Mas é muito doido, assim, você pontuar essa questão de que não é o ambiente dele, né? Assim, eu tive... E acho que o meu... um insight maior, assim, que eu tive com relação, principalmente, à minha pós-graduação, foi de uma paciente que eu tive na internação durante esse ano que passou aí, o final do ano. E foi visualizado isso, assim, nitidamente, da questão de não estar no ambiente dela, não estar onde ela precisava estar. Ela tinha uma doença, a leishmaniose, né?
e foi diagnosticada. Ela foi uma cachorrinha que já foi adotada adulta, foi diagnosticada, começou a apresentar algumas alterações e tudo mais, né? Eu vou dar uma resumida, mas para vocês entenderem, assim. E ela tinha altos e baixos, né? E os tutores, assim, totalmente dispostos ao que fosse possível, né? A tutora vinha, conversava comigo nas visitas, chorava um monte, nervosa, porque, né, queria melhorar, queria a condição dela, o alívio, né, de sofrimento não era uma opção, e eles querendo, o medicamento para tratar é muito caro, vai, pega a medicação, e a Lola ia tendo altos e baixos, né, e ai, doutora, vou ter que tirar ela hoje, porque ela não tá bem, não consigo pagar mais, perfeito, ia para casa, dava 24 horas, voltava, e ficou nesse... Até que chegou só que assim, a gente ainda visualizava a Lola estável dentro da internação com a gente. Comia, né? Com os tutores comia muito mais, mas com a gente tinha uma resposta. E ela começou a não ter mais. Ela começou a não ser tão responsiva, ela começou a não ser tão mais ativa, sabe? Uma cachorra um pouco mais apática, um pouco mais triste, e eu, né, visualizando isso, e aí, automaticamente, né, eu não posso fazer isso, mas eu acabo fazendo, é uma coisa que eu não consigo, é muito difícil, às vezes, mas eu me conecto com alguns tutores, eu acabo, né, gera-se um vínculo de confiança e de conversa, e então eu acabo tendo, né, algumas situações eu acabo me envolvendo um pouco mais, mas não no sentido de passar por cima da profissão, mas para acolher também, entender que para aqueles tutores é muito difícil também estar ali. E aí, né, entendendo, assim, uma das últimas situações, eu conversando com eles, eu falei, olha, assim, eu acho que ela não estava bem, estava muito ruim, eu falei, eu acho que, né, o que dá pra gente fazer? Eu falei, não tem muito para onde a gente correr mais, assim, o caso dela tá grave, é um caso complicado, mas eu também sinto que ela tá precisando ir para casa também, né, assim... Posso garantir que ela vai para casa e vai ficar bem? Não posso. Posso garantir que vai, né, chegar, ela pode sair daqui da clínica, entrar no seu carro e ela pode, né, apresentar uma piora no quadro, mais do que ela já está, assim como ela pode ir para casa. Mas eu acho que vamos tentar levar ela para casa, levem ela para casa, né, E aí eles levaram ela para casa. E ela começou a responder muito melhor. Ela é outra cachorra do que estava antes. Então, assim, foi muito... só para ilustrar, assim, o fato de que realmente o ambiente fez a diferença. Assim, o ambiente que, teoricamente, era o mais saudável para ela, entre aspas, era o mais seguro para ela, né? Que era a clínica internada. Mas ela não precisa. Era nítido, assim, de que ela estava perdendo uma energia vital, além só da doença que ela tinha. Então, muito. A Edneia ter comentado essa questão de que não é o ambiente onde eu preciso melhorar, né? E isso eu mesma vivenciei isso com ela. É uma paciente que hoje está muito bem, a leishmaniose controlada. Ela engordou, ganhou peso, comendo, ativa. Então, assim, é muito doido de ver isso e é uma realidade mesmo, assim. É muito real essa energia, essa atmosfera que envolve todos os animais e, de certa forma, o ambiente onde ele está. Então, é muito doido isso. Que bacana. É importante, eu acho, a gente deixar aqui a mensagem de que é possível, sim, você constelar a dor dos pets. Com certeza. Por um amor maior a eles e a você, né? Porque quando você constela uma dificuldade de um pet, fatalmente você vai chegar na dificuldade do humano do seu sistema. Com certeza. Daquele que convive com ele. E quando você trata um, você trata o outro. Sim. É simbiótico. Então, é muito interessante. E é por amor, sabe, que se faz isso. E o resultado existe, a gente tem isso comprovado. Comprovado. Né?
comprovado. Uma cachorra de uma amiga viveu 5 anos mais depois de uma constelação. E ela Isso estava porque muito doente. ela estava numa fase bem já complicada. Lindo mesmo. Que legal. Eu particularmente, sim, eu falo, é muito... Hoje em dia não dá mais, lógico. Eu entendo também que talvez exista muita dificuldade, talvez, né, de conseguir aplicar isso 100% ao meio, né, veterinário, porque a gente tem muitos que são científicos, né, e pegam a medicina tradicional, mas é justamente nesse ponto que eu falo da medicina integrativa junto, né, e dessa questão energética. Eu sempre trabalhei durante um tempo no noturno e eu via muito essa coisa, assim, de alguns pacientes que não estavam legais e eu chegava e colocava uma frequência, sabe, de cura ali, uma cromoterapia, e é muito nítido como o ambiente muda, e isso é algo que, de certa forma, eu vejo que está chegando, sabe, mais a fundo, e eu não deixo de acreditar e até mesmo de poder aplicar em algum momento na minha conduta a constelação animal, né, ali pensando numa linha de tratamento também, né, eu acho que é muito válido isso. Eu tive experiências em casa mesmo, um cachorro que eu tenho, que eu adotei, adotei adulto já, né, tá há 2 anos e meio comigo, e ele veio com cargas, com traumas, com toda a história dele que eu não sei qual é, né? Então, a gente tem que deixar bem claro aqui, sabe, Ana, que nenhum de nós dispensa o trabalho clínico. Não, claro. Nenhum de nós dispensa medicação. Pelo amor de Deus, não é isso. Né? Nós trabalhamos muito com as pessoas, muitas doenças difíceis. Claro. E a indicação é sempre, siga a recomendação do seu médico. Lógico. Né? E aí vamos trabalhar um outro corpo de energia deste ser. E assim também com os animais. Sim. E tudo é Eu entendo a sua fala de que é difícil a constelação com animais, porque ainda é muito difícil com adultos. Com uma ideia. Você vai pôr, só para saber, você vai pôr a patinha do cachorro no boneco para ver se esse boneco mexe? É assim que constela bicho? Como é que constela bicho? Conta para nós. É o tutor que vem. É o tutor. Ah, eu queria ver o cachorrinho segurando o boneco. Não, assim, o que eu falo... Tem gente que faz, tem veterinário, inclusive, que faz constelação com o animal. Não, eu digo assim, porque eu falo no sentido de ser uma terapia realmente, né? Que eu sei que, por exemplo, o conselho, né? Essa questão assim, de colocar isso como né, algo que vai ser, né, terapêutico, igual uma medicação, isso é muito... demora-se para chegar nesse ponto. Né? É nesse sentido que eu falei. Então, mas... ao mesmo tempo, assim, o profissional que eu entendo, assim como eu tenho o objetivo o profissional que entende isso e traz isso para a sua conduta, né, de tentar entender o ambiente onde esse animal vive, de tentar entender quem é o tutor desse animal também, o profissional que entender isso, eu, Ana Lídia, entendo que vai conseguir resolver muito mais, né, do que ele resolveria só entrando simplesmente com a medicação, entendeu? Porque às vezes, às vezes a medicação, ela vai, obviamente, ela é essencial, faz parte, mas já tiveram vários casos de eu tentar tratar diversas vezes, por exemplo, um problema de ouvido de uma paciente que eu tinha, que ela era totalmente envolvida no ambiente familiar, completamente desestruturado. Que eram 20 minutos para eu fazer a consulta dela, e mais 40 minutos ouvindo a mãe, a filha, a mãe, a filha, a mãe. E isso, assim, é algo que a gente via. E elas falavam para mim, ela se expressa. A cachorra, eu sei como ela é. Eu sei o que ela tá pensando agora, eu sei. E aí, o que eu entendi? E assim, tentei diversas medicações. E nada resolvia 100%.
Até que eu cheguei num ponto e falei, meu Deus do céu, pra onde que eu vou? Falei, eu já não sei mais pra onde ir. Falei, né? E aí bate uma sensação também, impotência, e agora? Como que você trata a cachorra que tá vindo pela 1000ª vez? Como que é? E aí eu comecei a conversar muito com elas, falar, olha, o ambiente também é assim, vocês não podem transferir essa responsabilidade para ela não é dependente de vocês também não são dependentes dela. E a gente, né, e criamos também um vínculo de segurança, né, delas comigo e tudo mais. E aí eu consegui tratar um pouco a cachorra, né, melhorar um pouco a condição, entrando simplesmente com um probiótico. Mas já tinha tentado medicações diversas, já tinha tentado... Então, é algo que, de certa forma, eu hoje visualizo muito isso. Então, é o que eu falo nesse sentido. O profissional que conseguir se colocar 5 minutos à disposição para entender esse contexto, entendeu? Ele, com certeza, vai trazer uma qualidade muito maior e porque é muito gratificante para a gente ver isso. Um animal que sai recuperado e sai bem, ou então que vai para casa e fica bem, entendeu? Então, acho que nesse sentido... Veja bem, aquela fala inicial do Júnior é perfeita. O pet pertence. Acabou, ele pertence, e do jeito que ele pertence ao sistema, ele influencia e recebe as influências do sistema. Perfeito. Por isso que tantos cães adoecem por conta da desagregação familiar. Sim. Né? Exatamente isso. Tal qual uma repetição do padrão do sistema, ele acaba fazendo a repetição igual. Inclusive, sobre isso, a gente também tem que lembrar que o cão é um ser integral. E como um ser integral, dentro daquilo que a gente conhece, na transferência das informações, através da epigenética, também existe uma herança sistêmica dos antepassados do pet em si. Com certeza. A Biga tem uma história bem legal sobre isso, né, Biga? Uma história de um cavalo, que estava o cavalo e o cavaleiro andando por um caminho que eles faziam com frequência. Daí uma árvore caiu na frente deles. E o cavalo se assustou. E depois, num outro momento em que o cavaleiro e o cavalo estavam passando pelo caminho, naquele local, a árvore já tinha sido retirada, mas o cavalo pulava a árvore. E foi assim, e não adiantava conversar com ele, falar para ele. Aí ele teve um potrinho. O potrinho se transformou em cavalo, e o cavaleiro começou a usar esse filho. E o potrinho também pulava no mesmo lugar. Que loucura. Né? Então, não adianta, eles trazem informação. Com certeza. Do que aconteceu com todos os anteriores. Mas quando a gente estava falando de constelação de animal, há muito tempo se faz constelação com cavalos. Sim. E é maravilhoso. Não sabia. Nossa, é lindo. Legal. É lindo. Vou ver. Eu já fui constelada por cavalos. E é uma coisa assim, tão emocionante, porque, primeiro, que é um animal que a gente não tem contato. Então, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas eles são tão amorosos, mas tão amorosos. Eles abraçam a gente. É uma loucura. Normalmente é num curral, né? Num lugar assim, super espaçoso, com aquelas cercas de madeira e tal. E eu não sei por que me deu muita vontade de encostar no fundo assim da cerca. Tinham vários cavalos pastando. Gente, eu encostei na cerca, veio uns 4, 5 galopando. E eu até assustei. E eles pararam ali na cerca. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? E a consteladora falou, seus ancestrais que estão aproveitando para vir te dar um abraço. Nossa, que lindo! Eles representam, assim, de uma forma mais bonita ainda que o ser humano. É maravilhoso. Quem não conhece, eu aconselho. Que legal. Tem material farto na internet. Nós perdemos, acho que há uns
2 meses, um grande constelador de cavalos, que é o Paulo Newman. Eu sempre acompanhei ele, sempre gostei muito dele. Ele era um sujeito muito coerente, muito amoroso, muito bondoso, e tem várias constelações dele na internet. É muito bacana. E a gente tem que pensar também, né, que assim como tem essa questão do cavalo que a Bíblia falou, né, imagina quantos filhotes, por exemplo, que foram gerados a partir de animais de rua e que daí foram resgatados, mas imagina o que os ancestrais deles passaram, né, se for um legado de cães que apanharam, que sofreram. E, invariavelmente, esses cães podem trazer esse traço de personalidade. Então, a gente pode pensar também, não, Edneia, em animais que têm características depressivas, ansiosas, tal qual um ser humano, né? Eu nem sabia que animal tinha doença psíquica. Eu tinha uma vizinha que tinha um poodle que tomava Rivotril porque ele tinha convulsão. Mas a minha dálmata tomava Rivotril, porque ela tinha convulsão. Gente, eu fiquei besta quando eu soube disso, porque eu nunca tinha visto um animal. Né, tem alguém, por falar em animal, tem alguém querendo aparecer aí. Mas uma outra coisa também que eu queria perguntar, uma situação curiosa que eu imagino, por exemplo, um animal que ele vai pertencer originalmente para uma família de um tutor e daí por algum motivo esse animal, óbvio, entrou para essa família, pertenceu. Aí ele vai para uma nova família, né? Você acha que ele leva as dificuldades do sistema original, sendo um tipo de vida mais simples? Assim, eu até acredito que leva. Com certeza leva, ele traz. Mas ele se adaptar também ao ambiente, ao novo ambiente, sendo um ambiente que traga para ele uma segurança, né? E acredito que um bem-estar dentro daquele ambiente, ele também passa a superar também qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer situação. Eu visualizo muito isso, tenho essa experiência em casa também, né? Então, o Rafik, ele veio adotei, adulto já, e os primeiros 3 meses, assim, de adaptação com ele, assim, o que mais foi surpreendente é que em menos de um mês ele estava aceitando um novo nome, porque ele tinha um outro nome, que eu não sei qual era, porque ele estava na rua, mas ele adere o nome dele. Então, isso, né? Mas durante 3 meses eu tive uma dificuldade muito grande dele entrar dentro do carro. Quando e aí a gente teve depois, quando eu fui entender a história dele, onde ele estava e tudo mais, ele foi com quase toda, eu não posso falar 100% de certeza, porque eu não tenho 100%, mas 99% que ele foi abandonado. Ou seja, entrou num carro e largaram ele em algum lugar. Exatamente. Então, os 3 meses, foram 3 meses de adaptação, assim, eu pegava a coleira, eu chegava no carro, ele se desesperava, mas assim, era desespero, era medo. Então, foi um processo, hoje ele adora, hoje ele se sente seguro o suficiente para entrar comigo no carro e eu levar ele passear, superação mesmo. Eu conheci a minha nora, ela adotou uma fêmea, não sabemos quantos anos ela já tinha, era extremamente maltratada, muito linda, deveria ser muito linda, e utilizada para procriação e venda de filhotes. Que dó. E ela era pele e osso, assim, muito, muito feia, era uma coisa triste. Em pouco tempo, na casa da minha nora, ela ficou linda, sabe, um amor, sempre quietinha. Quando ela vinha aqui, ela se comportava muito bem. Se ela estivesse no colo da minha nora, que era a nova tutora dela,
ninguém podia chegar perto, nem meu filho podia chegar perto da namorada, depois da esposa, porque ela mordia mesmo. Então, a gente não sabe o que for a agressão, porque, como seres humanos, nós entendemos as agressões que recebemos de várias formas. Às vezes, uma coisa que não é nada para uma pessoa, para outra, fere profundamente. Depende do grau de sensibilidade. Como, né, que essa pessoa se magoa só por causa disso? Não é por causa disso. Você não sabe que essa pode ser a gota d'água que transborda o copo. Sim. E o animal é a mesma coisa. A gente não sabe que tipo de sofrimento ele já passou. Edneia, Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que a gente faz a representação de uma constelação de animais. Porque acho que isso deve ser uma curiosidade de quem está nos ouvindo. Eu tenho essa curiosidade. a constelação com animais que eu já apliquei, eu trabalhei de forma oculta. Isso é muito importante. A cliente chega e fala qual é a questão, mas ela fala só para mim, porque se abre para todo mundo que está ali, não tem muita credibilidade, entende? Eu sempre trabalho de uma forma muito sigilosa. Eu não sou de expor os meus clientes. E quando é um caso desse, aí que não pode falar mesmo. E daí, como que o representante toma o lugar do cão? Como que o representante toma o lugar do tutor, do marido, do filho? Exatamente do mesmo jeito que se não fosse de animal. As pessoas que estão ali a serviço, elas sentem sensações e emoções e elas pedem para entrar. E daí elas se posicionam de uma forma que a cliente que está do meu lado reconhece quem é quem. E as pessoas que entraram no campo para serem representantes, como foi o caso, né, do cão, é muito interessante, fica no chão, assim, quietinho, sabe? E às vezes chora, sabe? É muito bacana, é muito lindo, é uma coisa que só você assistindo mesmo para entender. É muito lindo. Né, Edneia, porque acho que essa é uma das magias da constelação de animais, que para quem ama animal vai ficar extasiado, porque o representante ele está representando o quê? A alma daquele animal. E aí, eu já representei um animal. E aí, quando representa a alma, a Biga vai falar melhor, você percebe que age exatamente como nós. No sentimento, eles agem exatamente como nós. É ou não é, Biga? Júnior, não é como nós. É muito mais amoroso. O amor que eu senti pela tutora, representando o animal, eu não sabia que eu estava representando o animal. Foi de forma oculta. Eu nunca senti antes. Eu nunca tive a capacidade de sentir. O amor que eles sentem é incondicional. Porque o amor que a gente sente, ele é medido pelas compensações que você recebe do outro. E o animal, ele não espera compensação nenhuma. Ele só ama. É de uma forma pura. Eu acho que um dia nós chegaremos lá. Mas acho que é por isso que eles não falam. Porque senão eles olhariam para a nossa cara e falariam assim, cala a boca, você não sabe amar? Porque é demais. O amor é um absurdo. Parecia que ia explodir meu peito, porque eu não tinha condições de
segurar aquele sentimento tão imenso. A hora que a constelação terminou, nós fizemos, eu e a cliente, fizemos uma relação de tudo aquilo que ela viu na constelação com as dificuldades do sistema familiar dela. E aí ela chorava muito, porque ela se deu conta que os humanos, indiretamente, estavam causando esta situação para o cão. Como eles se envolvem mesmo. É muito... E eu fico pensando, né, no caso, né, você não ficou com vontade de latir, né, Biga? Não, eu fiquei com vontade de falar, eu te amo, mas eu te amo muito. E eu não conseguia verbalizar. Deixa eu só... Ela falava, ela dizia, durante a representação, ela falou assim... Não, mas isso é muito legal. Porque, né, eu estava representando um cão, mas eu não sabia. A princípio, eu achava que eu estava representando uma pessoa muda. Mas, neste caso desta constelação que nós estamos nos referindo, tinha mais um cão na história. E este cão, ele foi representado por uma colega nossa, né? Uma moça que sempre participava das constelações, e ela falava assim, ai, eu tenho a vontade de fazer... Eu falava, ai, meu Deus do céu. Era isso que eu queria saber. Então a Biga não latiu, né? Mas a moça ficou fazendo um gemidinho de cachorro. Chorando. Ah, meu Deus. Não, eu não fiz som nenhum, porque não saía, não era daquela representação. E o mais importante num curto espaço de tempo, a cachorra se recuperou, é claro que medicada e muito bem cuidada, ela se recuperou, viveu muito bem mais 5 anos, sendo que ela já estava numa situação limite, e pôde amar e ser amada por essa família por mais 5 anos. Porque não que a dor da partida do cão seja menor. Não. E ainda, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Depois de uns quase... Estava chegando nesses 5 anos, esta mesma tutora me procurou e disse, vamos constelar de novo? E eu disse... Sabe, uma das leis sistêmicas é dizer sim. E perceba-se, eu não vou fazer isso agora. Eu vou deixar você decidir. Eu quero que você pense e você reflita muito sobre isso. Ela já teve um tempo, porque ela já era muito idosa. Ela já teve um tempo muito grande para estar com você. Veja se não é o seu ego que quer segurar este ser, né? Porque a gente, quando ama muito, a gente também tem que deixar ir quando o cão está sofrendo muito. E aí ela falou, depois ela não ligou, não falou mais nada. Tempos depois eu soube que ela havia partido, e ela disse, o meu coração disse que não era para fazer isso com ela. Porque num impulso primeiro, você fala, não, eu vou de novo, porque deu certo, vai dar certo de novo, mas também não é assim. Exato. Existem ordens para tudo. Ordens de ficar e ordens de ir também. Exatamente. Né? Aliás, o Bert fala isso, né, Edneia? Que a morte também é uma escolha e também é um caminho. E também é uma cura. Também é uma cura. A morte também é solução. Exato, a morte também é solução. Isso mesmo. Agora, numa situação dessa também, né, Edneia? Às vezes a gente também pode ter algumas frases importantes que a gente pode dizer para os nossos pets para ajudá-los, né? Pode sim. Pode sim, você pode... depois que você faz a constelação, ou mesmo sem fazê-la, você pode ter o auxílio de um profissional que vai trabalhar com você frases de cura, que nós chamamos na constelação, que são frases que têm que ser ditas do fundo do coração do tutor, sabe?
para aquele ser. Então, é exatamente como nos humanos, né? Eu libero você de mim, eu libero você para que você tenha um outro caminho, sabe? Não tenha medo. É estar presente de verdade com este ser e conversar com ele. Porque aí ele pode seguir o destino dele de uma forma mais humana, eu diria, né? Eu já fiz esse tipo de exercício, mas eu já usei essas frases e realmente foram muito importantes para o processo do animal, né? E realmente, você tem que fazer isso com um profissional. Como eu sou constelador, eu consigo fazer, mas se você não, a gente está disponível para isso. A gente faz lá, vai junto, eu, você, o tutor, o cachorro, ou o animal que seja, e a gente faz esse processo. E é lindo, tá? É lindo porque você vê o cachorro reagindo, você vê o animal reagindo. Que legal. Mas olha, o papo tá ótimo, tô adorando isso daqui. Podia virar um seminário isso daqui, Tá muito mas a bom. gente tá na nossa hora, né? Então eu queria finalizar aí. Eu acho que todo mundo ficou com muita curiosidade. A Ana, então, nem se fala, né, Ana? Tô muito. E aí eu queria convidar os nossos seguidores, né, para quem tiver interesse de assistir uma constelação de animais, né? Se realmente houver fórum suficiente, de repente a gente pode fazer uma presencial. Não é verdade? Claro, meninas? claro. A Ana com certeza vai estar lá. Com certeza. Com certeza estarei presente. Mas Tá bom? É só marcar. É verdade, mas ó, tem que pedir para nós aí nos comentários. Não é verdade? Comentar sobre. Fala com seus amigos aí para dar quórum. Pode deixar. Olha, pessoal, Tá bom, eu agradeço muito. Hoje foi muito legal. Ana, legal você estar aqui com a gente. Muita informação Muito obrigada. importante. Obrigada a vocês. E eu espero que vocês possam nos acompanhar nos próximos programas. Tá certo? Obrigada, eu agradeço Tchau, muito gente. aí pela oportunidade. Imagine, Ana. Obrigada, Beijão. gente. Eu vou colocar os contatos da Ana na descrição do episódio, tá bom? Pode colocar. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Beijo. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.